Vamos agora à análise com o Pedro Brinca, que é professor da Nova SBE. Boa noite, obrigada por estar connosco. Esta compra do Credit Suisse pela UBS vai acabar com esta turbulência dos mercados nos últimos dias? Vamos lá ver, se havia um banco que realmente poderia dar o apoio necessário ao Credit Suisse para o tornar viável, seria precisamente o maior banco privado do mundo, que é precisamente o UBS. Estamos a falar de um negócio que anda a cerca de 3 mil milhões de francos suíços, foi quanto o UBS pagou para ficar com o Credit Suisse, num negócio que é bastante apoiado, como disse a peça bem, quer pelo Banco Central da Suíça, quer pelo Governo Federal, que dá garantias ao UBS em caso de perdas na venda de alguns ativos problemáticos que o Credit Suisse possa ter, e inclusive foram alteradas alguns regulamentos, algumas leis, quase que de um dia para o outro, para que de facto o apoio que o Banco Nacional da Suíça está a dar em termos de previsão de liquidez a este negócio pudesse ser efetuado. Uma garantia do género daquela que o novo banco tem? Uma garantia de que, se for preciso liquidez por alguma corrida aos depósitos, por uma falta de credibilidade do banco, que essa garantia poderá ser exercida e que o banco terá a liquidez necessária para que não... E acredita que essa operação vai acabar com a turbulência dos últimos dias? Vamos lá ver, no que diz respeito ao Credit Suisse, não devia ser algo de extraordinariamente surpreendente. Quando as condições económicas apertam, e nós já temos visto alguns indícios que, de facto, que esta escalada de taxas de juros está a ter algum impacto no abrandamento económico, aquilo que nós percebemos é que, de facto, é na altura de crise que as condições apertam e que, de facto, alguns negócios podem pôr em causa a sua viabilidade. Sejam eles bancos, sejam eles cinemas, sejam eles outro tipo de negócio. O Credit Suisse já tinha problemas. O Credit Suisse, precisamente, era um banco com bastantes problemas. Estamos a falar de um banco que foi envolvido e foi condenado por lavagem de dinheiro recentemente. Estamos a falar de um banco que esteve envolvido num escândalo de corrupção em Moçambique. Estamos a falar de um banco que teve um conjunto de problemas que levou a que em setembro houvesse uma entrada de capital por parte do Banco Nacional Saudita, em setembro, só que quando foi preciso realmente uma entrada mais forte e mais decisiva para conseguir tentar inverter a tendência de falta de rentabilidade do banco, estamos a falar de 7 mil milhões que haviam sido perdidos em 2022, estamos a falar de 1.600 milhões que já haviam sido perdidos em 2021, quando houve uma necessidade de aumentar essa participação, há aqui uma questão muito simples, é que estes fundos da Arábia Saudita e de outras dessas zonas do globo e de outras têm uma certa reserva relativamente ao escrutínio. E se a participação deste fundo no Credit Suisse ultrapassasse os 10%, o tipo de escrutínio que as contas que eles tinham que prestar levavam um escrutínio muito maior que eles próprios admitiram publicamente que não queriam estar sujeitos. E foi isso que precipitou esta crise. Mas nós estamos aqui a falar do coração da banca europeia, apesar de não pertencer ao euro. Quando pensamos em Suíça, pensamos sempre em banca. Como é que situações como esta podem acontecer num banco dos mais antigos da Europa, que apesar de tudo tem reputação e, sobretudo, essa expectativa, essa percepção da banca que acaba por trazer esse nervosismo aos mercados, com medo que haja mais Credit Suisse? Não, sem dúvida. Parte do problema foi precisamente aquela onda inicial de falências de bancos nos Estados Unidos, que realmente mete um bocado de stress no sistema financeiro. Começaram a surgir notícias que, de facto, o Credit Suisse seria, talvez, dos grandes bancos, numa posição mais frágil. Quer dizer, isso gera um pouco de pânico, gera incerteza. Nós vimos as bolsas europeias todas a cair, as pessoas começam a ter medo de perder o dinheiro, começam a levantar os depósitos. Os bancos, para realizar liquidez e poder honrar esses depósitos, têm que liquidar ativos. Muitos desses ativos, por via da subida das taxas de juros, estavam sobrevalorizados nos balanços, o que implica que depois têm que reconhecer perdas ainda superiores. Isto gera aqui um loop diabólico que realmente pode trazer bancos em condições mais frágeis. Mas nós temos ouvido também nos últimos dias declarações da Presidente do Banco Central Europeu de que os bancos da zona euro estão sólidos e que, se for preciso, o Banco Central Europeu entra em ação. É possível que os bancos do euro, e nomeadamente os bancos portugueses, tenham uma situação semelhante à do Credit Suisse ou não? As regras mudaram de tal forma e, sobretudo desde a crise financeira, que de facto torna muito difícil que situações como esta voltem a acontecer em Portugal. Sem dúvida, os bancos hoje estão muito mais capitalizados e estão sujeitos a uma vigilância macroprudencial e regulatória que não tem comparação com aquilo que era em 2008. Em última análise, estas situações são precipitadas por problemas de liquidez, que, como disse há bocado, muitas vezes podem levar à necessidade de realização de capital, como vendendo ativos que têm nos seus balanços,
E quando se inunda o mercado destes ativos, se o preço começa a cair muito rapidamente, gera-se aqui um loop brutal que implica perdas ainda superiores, dúvidas ainda mais fortes sobre a liquidez, sobre a solvência dos próprios bancos e depois uma corrida ainda maior dos depósitos. Quem é que pode interromper isto? Quem tem a fábrica de dinheiro, que neste caso é o Banco Central Europeu, que pode ceder liquidez e interromper este loop, assegurando que, de facto, eles terão a liquidez para honrar os seus compromissos. Mas foram precisas 2 declarações de Christine Lagarde em poucos dias. Os mercados Parece que não sossegaram apenas com a primeira declaração. Sério, vamos lá ver. Houve uma queda generalizada num dia em que a Bolsa caiu 10%, o Crédito Suíço perdeu uma capitalização bolsista de mais de 30%. Houve o anúncio por parte do BCE do apoio da provisão de liquidez. Aliás, nem foi por parte do BCE, peço desculpa, foi por parte do Banco Central da Suíça. Essa provisão de liquidez e no dia seguinte essa capitalização bolsista quase recuperou totalmente, não é? Não sei até que ponto é que terá sido esta segunda a expressão de apoio que terá sido tão necessária. O que é certo é que os bancos centrais e os governos têm este poder, de facto, de conseguir interromper este loop. Nos Estados Unidos, por exemplo, até se fala pouco, talvez, mas uma das medidas históricas na questão do Silicon Valley Bank foi Biden vir dizer à televisão que segurava não só os 250 mil euros, neste caso dólares, peço desculpa, que estavam seguros pelo Seguro Federal, mas também depósitos acima disso. Foi uma coisa histórica que, tanto quanto eu sei, nunca tinha sido feita. E isso, por si, pareceu injetar alguma racionalidade no mercado e as coisas acalmaram. Estou em crer que medidas deste género de concessão de liquidez têm o poder de manter os bancos. E, portanto, não é um problema de solvência, para mim, é um problema de liquidez em face de incerteza. E, portanto, para já está, ao que tudo indica, afastada uma crise financeira na Europa e nos Estados Unidos? Bem, nos Estados Unidos, ultimamente até tem estado nos mídias um trabalho de 4 colegas meus de universidades americanas em que realmente fizeram um teste de stress ao sistema financeiro americano e que mostram que, de facto, há cerca de quase 200 bancos nos Estados Unidos que podem ter condições relativamente parecidas com a do Silicon Valley Bank, que, recorde-se, estamos a falar de um banco que tinha... era muito pouco diversificado no seu risco, ou seja, eles emprestavam um conjunto muito pequeno de tipo de cliente, empresas, com saldos médios muito acima daquilo que estava seguro pelo Seguro Federal e que, por essa via, quando houver dúvidas sobre a solvabilidade do banco, a corrida aos depósitos é muito mais grave num banco pouco diversificado, com saldos médios muito acima. Foi o que aconteceu depois ao outro banco que também teve problemas, foi o First Republican Bank, o mesmo caso, agora não eram startups tecnológicas, eram gestores de grandes fortunas, e nesse caso esses bancos estão muito mais frágeis. Aquilo que foi feito, foi um exercício para perceber quantos destes pequenos bancos pouco diversificados tinham condições semelhantes. E que problema poderá causar? O problema que estamos a falar é um problema de o Banco da Reserva Federal ter que entrar, ou até mesmo o governo americano, ter que entrar com concessões de liquidez para assegurar que os bancos não são obrigados a realizar largas perdas de capital por via de compensar depósitos em massa que são levantados e que esses ativos onde nos mercados perdem valor, por sua vez voltam a fazer os bancos perder valor nos seus balanços e aumentar ainda mais a incerteza da sua solvência. Lá está, mais uma vez. Mas se esse problema se verificar nos Estados Unidos, muito provavelmente vai atingir também a Europa. Sim, mas a questão é que isso não irá suceder, estou em querer. Primeiro, nós aprendemos muito desde 2008. Se nós estivéssemos em 2007, 2008, se calhar o cenário era um bocadinho diferente. Depois de toda esta experiência que nós passámos, quer com a crise de 2008, quer com a crise da dívida soberana, que também afetou o sistema financeiro em 2011 a 2013. As históricas palavras de Draghi que faria aquilo que fosse preciso para salvar o euro, naquele contexto estava-se a referir precisamente à solvabilidade até de Estados, nem é de bancos, de Estados. Estou em crer que hoje é muito mais difícil que qualquer coisa desse género suceda. Agora, até as entidades emitirem posições oficiais de apoio, até esclarecerem aquilo que vão fazer, até esclarecerem qual é a visão que têm sobre a saúde do sistema financeiro, há toda uma incerteza que obviamente pode gerar alguma instabilidade no setor, mas que, como nós vimos de um dia para o outro, as coisas mudaram. Aliás, devo dizer, o próprio BCE passou a fazer esta avaliação da estabilidade do sistema financeiro de uma frequência semanal para uma frequência diária. Foi uma mudança que se vai manter até maio, se não estou em erro, precisamente para poder responder à velocidade a que estas coisas se têm verificado. Pedro Brinco, obrigada. Boa noite e até à próxima.